Bom dia, gente. Nossa, estou muito feliz em estar aqui, como sempre. Gosto muito de estar aqui. Venho com muito amor, com muito carinho, de maneira nenhuma por obrigação. É uma coisa que eu, sempre que a Marisa me convida, é um convite muito especial, viu, Marisa? Eu venho com todo carinho, com todo o amor. Isso. Então, por isso que eu não vi a Marisa quando eu cheguei, sentei aqui, eu falei, eu não posso começar a minha palestra sem sentir aquele abraço gostoso da Marisa. É ou não é, gente? Tem coisa melhor? Então, eu precisava ir lá. Pois é. Então, eu queria dizer que essa casa espírita, ela é realmente muito especial. E quem vem aqui, que vem de outra casa, consegue realmente sentir a vibração, sentir o lugar, e realmente é um lugar abençoado. E eu gosto muito de estar aqui. Bom, hoje nós vamos trazer um tema que é o triunfo sobre o ego. Eu acho que vocês... O tema ego está tão familiarizado, né? A gente ouve tanto falar sobre o ego, mas o que seria... esse ego? A primeira noção de ego que nós tivemos foi através de Freud, o pai da psicanálise, onde ele dividiu a personalidade do homem em três, em ego, em superego e id, que eles chamam de id no português, que para a gente seria AID. Só para a gente ter uma noção rápida do que seria isso, o id seria nosso lado, aonde a gente busca o prazer, aonde o prazer é tudo, aonde a gente gosta do prazer e faz tudo pelo prazer. Bom, isso aí está muito exposto na gente quando a gente é criança, né? A criança, ela vai atrás do prazer, mas ela não pensa muito se aquilo é certo, se aquilo é errado. A criança, ela não tem vergonha de tirar roupa, por exemplo, na frente dos outros. Para ela não tem problema nenhum. Essa parte da personalidade do ID é muito forte na criança, que depois vai formando o ego vai dando uma noção para ela de que aquilo não é muito saudável, ou seja, o ego, de acordo com Freud, tá? Que eu estou dando essa descrição, o ego é aquele que vai dar o prazer para o id, porém com certa cautela. Então, o id vai dizer ao ego, por exemplo, não, você pode ter certos tipos de prazer, mas não na frente dos outros. Ele vai tentar equilibrar o id, e depois o superego, que é a nossa tendência da perfeição, da gente querer ser perfeito. A tendência do superego é abater completamente o id, para que a gente não tenha muito prazer e que sim busque a perfeição. Então, o que Freud, claro que é muito mais profundo que isso, mas o que Freud quis nos dizer é que essas três personalidades estão aqui o tempo todo lutando uma contra a outra. Mas esse termo, ego, depois tomou uma outra forma. E eu vou começar aqui para vocês verem popularmente, que eu olhei no dicionário, o que quer dizer o significado da palavra ego. Então, nós temos aí, primeiro, a imagem que o indivíduo tem de si próprio, a apreciação ou admiração exagerada que o indivíduo tem por si próprio, a essência da personalidade de alguém, e pela psicologia, designação, segundo Freud, da consciência do indivíduo, responsável pela regulação das suas ações, instintos e da percepção da realidade. Bom, isso é uma forma mais popular do significado do ego. Eu gosto muito de seguir a parte da psicologia transpessoal. Ela tem uma visão muito legal sobre o ego, e é isso que a gente vai focar hoje, no dia de hoje, né? Lá no Brock à noite. Aí hoje é o dia. Então vamos ter... Eu vou tentar explicar essa parte primeira, e ela é uma parte um pouco complicada de entender. Então, eu vou levando com vocês devagarzinho, e eu vou precisar ter o feedback de vocês para ver se a gente está na mesma página, tá?
O que é isso? É o significado do ego, é a ideia do ego como um falso centro. Preste muita atenção nessa expressão. O ego como um falso centro. O primeiro ponto a ser compreendido na evolução é o ego. O ego é algo assim importantíssimo. Uma criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela se torna consciente não é de si. Ela se torna consciente do outro. Isso é um processo natural, porque ela abre os olhos para o outro, ela toca o outro, ela ouve o barulho que vem do outro, ela sente o cheiro das coisas que vêm de fora, ou seja, que vêm do outro, do exterior, e ela sente o gosto de algo que está vindo de fora. Então, todos os sentidos nascem para fora. A gente pode dizer filosoficamente que nascer significa vir a esse mundo exterior. E a criança, quando ela nasce, ela abre os olhos para o outro. E ela se torna consciente, primeiro da mãe, para depois ela se tornar consciente do corpo. E mesmo assim ela se torna consciente do corpo exterior. E ela se torna consciente através do corpo pelas sensações. Por exemplo, quando ela está com fome, ela começa a notar que ela tem um corpo. Mas a partir do momento que aquela fome é saciada, ela esquece o corpo. Tá dando para entender, gente? Tá dando para acompanhar, né? Então tá, então vamos lá. Então, o crescimento da criança, primeiro, ela se torna consciente do você, do tu, do ele. E mais para frente só, no desenvolvimento, é que ela vai se tornar consciente de si. De primeiro ela toma consciência do outro, depois de um tempo ela começa a ter consciência de si. Mas essa consciência, ela é uma consciência refletida. Presta atenção nesse fato. Ela é uma consciência refletida. Ela não está consciente de quem ela é. Ela está consciente da mãe e do que a mãe pensa ao seu respeito. Então, se a mãe sorri, se a mãe aprecia, se a mãe elogia, se a mãe abraça, se a mãe dá um carinho, a criança ela se sente bem a respeito de si mesma. Assim, nesse processo, começa então a nascer um ego. Através do amor, da apreciação, a criança então passa a se sentir valorizada. Ela sente que ela tem um valor. Um centro vai nascendo, mas é um centro refletido, ou seja, de reflexos. Não é um centro verdadeiro. Ela não sabe quem ela é. Ela sabe o que o outro pensa a seu respeito. E isso é o que a gente chama de ego. Esse é o ego. Deu para entender, gente? Não é o que você é que o outro pensa que você é. Se ninguém pensa que aquela criança é importante, se ninguém dá valor, se ninguém sorri, se ninguém aprecia, esse mesmo ego vai se formando. Porém, um ego triste, um ego rejeitado, com uma sensação muito grande de inferioridade, de desvalor. Mas isso também é um ego. Isso também é reflexo.
reflexo da opinião do outro sobre ele. Agora vamos para... Deu para entender até aí? Deu. Então vamos lá. No princípio, para a gente entender a complexidade disso, no princípio é apenas a mãe. No princípio da formação de um ego é apenas a mãe. Depois começa a se juntar outras pessoas. Aí você começa a ver, a criança ver a interferência de quê? Da mãe, dos irmãos, dos pais, da família, da escola, dos amigos. Então, quanto mais a criança cresce, mais complexo ainda se torna esse ego. Porque as opiniões das outras pessoas, elas também começam a nos refletir, começam a ser refletidas. O ego, ele é um subproduto do outro. Vou repetir isso? O ego é um subproduto do outro, da convivência com o outro. Agora, se uma criança nasce sozinha e não tem ninguém, ela não vai desenvolver um ego, não é? Porque se o ego é desenvolvido através da percepção do outro, se uma criança nasce completamente sozinha, então ela não tem ego? Não, ela não tem ego, mas ao mesmo tempo ela também vai viver como um animal. Porque nós temos necessidade do ego. A criança não ter o ego não vai ajudar. Ela vai simplesmente permanecer como um animal. Isso não significa que ela não vai conhecer, que ela vai conhecer o verdadeiro eu, de forma alguma. Então, às vezes, você vai dentro dessa teoria, você vai, então, peraí, se ela não conviver com ninguém, ela vai conhecer quem ela é? Não. Ela vai conhecer o seu verdadeiro? Não. Por quê? Ela só pode ser, o verdadeiro só pode ser conhecido através do falso. Nós primeiro temos que conhecer aquilo que não é verdadeiro através das ilusões, através daquilo que é falso. Senão, como é que nós vamos distinguir aquilo que é verdadeiro se nós não descobrirmos, se nós não soubermos o que é o falso? Então, primeiro você conhece o falso, para então saber o que é o verdadeiro. Quando a criança vai para a escola, quando você vai para a escola, o professor refletiu em quem você é hoje. Quem não se lembra, né? Dos nossos professores. Pouco a pouco, todas as pessoas, as amizades que você construiu quando criança, reflete em quem você é, na formação do seu ego. E tudo isso vai contribuindo para você formar esse ego, que é importante. Então, a sociedade, ou seja, eu estou dizendo a sociedade, mas estou dizendo assim, o convívio da criança dentro da família, com o pai, com a mãe, com as amizades, dentro da cidade, ela vai, então, construindo um centro. Tá? Mas é um centro falso. Mas o problema é que, a partir do momento que ela vai construindo esse centro, ela passa a acreditar que ela é o centro. Vamos, por exemplo, dar um exemplo de uma criança que chega em casa com a melhor nota da escola. Então, ela chega em casa com um boletim, com a melhor, ela foi eleita a número 1 da escola. Como os pais reagem a isso? Parabéns, abraço, você é linda, você é inteligente, você é isso, você é aquilo, né? Isso é o quê? Uma apreciação que é necessário até na construção do ego. Então, quando isso acontece, o ego está bem. Mas o contrário é muito verdadeiro. Quando a criança chega em casa e ela, decepcionada porque ela não conseguiu passar de ano, porque as notas dela não estão boas, porque elas não estão conseguindo
acompanhar. Como que o pai geralmente reage a uma situação dessa, né? Mas, independente da reação do pai, só ali, do fato dela não estar conseguindo, o ego fica abalado. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. O ego, ele está sempre abalado. O ego, ele necessita de um alimento para estar bem. E o que é o alimento, gente? A apreciação do outro. Então, o ego ele está sempre em busca de um reconhecimento, porque é só isso que dá uma certa estabilidade para ele. Então, por isso que nós estamos sempre buscando que os outros nos admirem, que os outros querem estar perto da gente, que os outros acham que nós somos bonitos, inteligentes. É porque o ego, ele se alimentam disso. Mas ele é um centro que é falso. Mas, ao mesmo tempo, a gente se identifica e a gente acredita nele. Então, nós vamos dizer, Ionara, se nós não somos um ego, quem somos nós? O que é o nosso eu verdadeiro? O nosso eu verdadeiro, ele é a alma, ele é a essência da alma. O nosso eu verdadeiro é um eu divino que reside dentro de todos nós. Esse é o verdadeiro eu, que a psicologia transpessoal chama de self. Então, nós temos que ver e diferenciar o que é o ego do que é o self, ou seja, do que verdadeiramente nós somos. Nós somos essência divina. Nós somos, dentro da doutrina espírita, a gente usa muito isso, né? Nós somos a centelha divina. Muito mais do que a gente pensa que a gente é, né? Não é engraçado? Porque a gente vê pelos olhos do outro. Então, a essência divina, nós somos uma essência divina. E é engraçado porque a sociedade, em um todo, ela nos controla através do ego. É o ego que diz como a gente deve falar, como a gente deve andar, como a gente deve sorrir, como a gente deve se vestir. Você quer ver um exemplo disso? É a moda. A moda é algo sensacional, se a gente refletir sobre ela. Uns 3, 5 estilistas lá, eles é que dizem o que a gente tem que usar. Eles determinam. Eles chegam dentro da cabeça deles lá e dizem assim, olha, esse ano eu quero que todo mundo vista renda. Aí começa todo mundo vestir a renda. Aí aparece renda aqui, vestido de renda aqui, que superiormente, em 4, 5 anos atrás, não podia se falar de renda. Que renda era feio. Então, são eles que nos dizem que óculos que a gente deve usar, óculos escuros, se é grande, se é pequeno. Se o modelo tem que ser assim, se o modelo tem que ser assado. Eles é que ditam isso. E a mídia, então, nos controla violentamente através do ego. Porque a mídia diz que a felicidade está, por exemplo, na compra de uma casa linda. Você diz para aí, bota lá a propaganda de real estate, aquela casa linda, com uma família sorridente, feliz. Aí ela está te dizendo, olha, é assim que você tem que ser para você ser feliz. É esse o caminho do sucesso. E eu quero que a gente observe isso juntos hoje, aqui na manhã de hoje, que muitas vezes nós começamos como vítimas do ego, mas depois nós começamos a fazer parte dele. Passamos a ser algoz. E passamos a controlar os outros através do ego também. Porque vai ver uma pessoa com cabelo cor-de-rosa na rua. Olha como a gente olha para a pessoa.
Que coisa estranha. Ou vai ver uma pessoa que se veste de uma forma diferenciada, nós somos a primeira a dar aquela olhada, fazendo a pessoa se sentir desconfortável com o nosso julgamento. O ego, ele entra a partir do julgamento, por isso que Jesus falou tanto sobre não julgar. Porque julgar é coisa do ego. É você saber aquilo que foi pré-estabelecido para uma sociedade do que é o certo e o errado, e você julgar as pessoas através dessa visão. Aí você vê uma pessoa, por exemplo, que tem uma forma de rir diferente. Às vezes ela dá aquela gargalhada alta, a gente, opa, que é isso? Né? Não deixa as pessoas nem sorrir da forma que elas querem sorrir, conversar da forma que elas querem conversar. E se for uma pessoa bem próxima da gente, a gente controla ela através daquilo. Que isso? Não ri assim. Isso é feio. Né? Não dê essas gargalhadas assim. Não chame atenção. Aí nós vamos... Por quê? O ego a gente foi vítima primeiro e a gente passa a fazer parte disso. De viver completamente dirigido pelo ego. Aí vem outros problemas que têm raízes no ego rapidamente, quando as questões da sexualidade, né? Quando uma pessoa tem a sexualidade diferente da sua, você acha que quem está comandando as suas ações para você achar que aquilo é recriminável, que aquilo não está certo, que aquilo é errado. Isso tudo é produto do ego. Deu para entender, gente, como que é as questões do ego? Então, como lidar com isso? Se é necessário, o que nós precisamos fazer é entender mais profundamente possível as questões do ego. Por quê? Porque a partir do momento que ele passa a ser compreendido, ele deixa de nos dirigir. Ele deixa de nos guiar a vida. E ele deixa de nos causar tanto sofrimento. Aos poucos, nós vamos dissolvendo esse ego, porém num processo natural. Ninguém se desassocia do ego de uma hora para outra, porque se você fizer isso, você vai estar construindo um outro ego um pouco mais sutil. Mas você vai construí-lo. Porque como ele é um processo natural, você vai se desconectando dele naturalmente. Naturalmente. Através do quê? Você o compreende através dos sentimentos. Porque o ego, ele é a base da raiva, do medo, da ansiedade, do orgulho, da vaidade. O ego é a base disso tudo. Então, ele precisa ser observado, compreendido e refletido. Só assim você tira o poder que ele tem de dirigir a sua vida. E isso é um processo de desconexão do ego para uma conexão com o divino. Esse é o trajeto, esse que nós viemos fazer aqui. Nós viemos nos desconectar do ego para nos conectar com o eu verdadeiro. Você pode repetir isso? Posso repetir. Você precisa observar, compreender e refletir sobre o ego. Tá? Como que nós vamos observar? É quando você observa que aquele sentimento que você está tendo, por exemplo, de um preconceito, é um produto do ego. Então, você precisa se observar. E você precisa compreender e refletir sobre aquilo. Aí você tira
todo o poder que o ego tem sobre você. E todo o sofrimento que ele traz também. Porque o ego é a base do nosso sofrimento. E olha que quando nós começamos a nos desconectar dele para nos conectar com o divino, é exatamente o que Jesus nos pede. Quando ele diz que nós deveremos estar, que o espírito deve estar sobre a matéria, acima da matéria. Aí você vê quantas pessoas nascem, morrem, desencarnam, né, sem consciência nenhuma e completamente guiado pelo ego. O problema é quando nós não temos noção dele. Mas a partir do momento que você começa a identificá-lo, muda a sua vida. Dá um salto na evolução. E a partir daí você vai devagarzinho, a cada dia, dissolvendo esse ego e se conectando com o divino. Tem um autor americano, o Dr. Duane, deu para entender, gente? Ficou esclarecido? Vamos. Ele dá alguns steps que eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso, de como ir dissolvendo o ego, tá? Então, são sete passos. Você deve conhecer o autor, né? O Wayne Dyer. Isso aí está em um dos livros dele, que eu copiei, e diz o seguinte: o primeiro passo. Acho que eu tenho. Opa, peraí. É aqui. O primeiro passo seria: deixe de ficar ofendido. Então, esse é o primeiro passo para a dissolução do ego. O comportamento dos outros não é motivo para ficar retido. Então, aquele que o ofende somente o enfraquece. Se estiver procurando ocasiões para ficar ofendido, você as encontrará a cada oportunidade. E vai mesmo. Esse é o seu ego operando, convencendo-o de que o mundo não deveria ser assim. Mas você pode se tornar um apreciador da vida e se equiparar ao espírito universal da criação, que no caso é Deus. Você não pode alcançar o poder da intenção. O poder da intenção é uma linguagem que eles usam, que seria Deus, ao ficar ofendido. De qualquer modo, haja para erradicar os horrores do mundo que emanam da identificação massiva do ego, mas fique em paz. Ficar ofendido cria a mesma energia destrutiva que o ofendeu em primeiro lugar e leva ao ataque, ao contra-ataque e à guerra. Então, quando nós nos ofendemos, é quando alguém nos dá um comportamento que nós, dentro da nossa expectativa, do nosso ego, nos foi ensinado que aquilo não pode, que aquilo é errado. Então, a pessoa nos ofende, vai dizer certas coisas para a gente e a gente ofende. Mas por que nós estamos ofendidos? Porque o ego não está se alimentando da apreciação e ele precisa da apreciação de todo mundo. Aquele que não o aprecia, o magoa. Ai, fiquei tão magoada, né? Tão chateada. E a gente, o pior, se coloca em vítima. Aí é pior, porque psicologicamente, enquanto você está na condição de vítima, você não vai em lugar nenhum, você não vence nada. Então, quando você começa a se desconectar com o ego, é quando você começa a não sentir tanta necessidade da apreciação do outro. Imagine os absurdos que nós não cometemos e Jesus está lá nos amando da mesma forma porque Ele nos compreende. Então, as pessoas, às vezes, vão nos agradar e, às vezes, vão nos desagradar. Isso é da vida, gente. Faz parte da vida. E, a partir do momento que nós optamos por nos magoar,
a responsabilidade vai ser nossa de buscar um perdão, porque aquilo faz mal para a gente, né? Então, o primeiro passo é deixar de ficar ofendido o tempo todo. E dar o direito da pessoa de pensar o que ela quiser de você, porque realmente, se a gente for pensar bem lá profundamente, não importa. E é tão engraçado porque Hermance dos Focos nos diz que o ego, ele grita dentro da gente. E a voz da consciência fala bem baixinho. Então, a nossa tendência, primeiro, é escutar os gritos do ego. Mas, primeiro, você tem que afastar os gritos, não dar ouvido a eles para poder escutar a voz da consciência. Porque ela é que importa. Tá? A voz da nossa consciência é que importa. O segundo passo seria: libere a sua necessidade de vencer. O ego adora nos dividir entre vencedores e perdedores. A busca da vitória é um meio infalível de evitar o contato consciente com a intenção, que seria Deus. Seja o observador, notando e apreciando tudo isso sem ganhar um troféu. Então, às vezes, a vida a gente ganha, às vezes a gente perde. Faz parte da vida. E quando a gente quer ganhar sempre, é o ego. Ele que tem necessidade de se demonstrar, de se mostrar, porque ele está buscando o amor do outro, a apreciação do outro. Então, ele acha que se ele estiver sempre vencendo, como era aquela criança, que chegou em casa com a nota boa e o pai disse: você é linda, e fez bem para o ego. Você é inteligente, você é maravilhosa. A gente fica buscando essas sensações. E isso te dá um processo de uma competição desnecessária. Aí você compete na casa espírita para ver quem é o melhor orador. Aí você vê, às vezes, as pessoas que fazem palestra: menina, você viu a palestra do Mauro? Que maravilhosa. Aí o outro palestrante falou assim: foi ok, mas assim, sabe que eu não gostei daquilo que foi falado, assim, não achei muito, que foi muito legal. Porque, no fundo, está todo mundo buscando ser o melhor para ser apreciado pelas pessoas. Por isso que tem gente que não suporta ouvir alguém elogiar o outro. A partir do momento que a pessoa começa a elogiar o outro tem a necessidade de colocar ele para baixo. Porque nós achamos que se nós depreciarmos o outro, nós seremos apreciados. Isso tudo está dentro de cada um de nós por causa do ego. Porque a imagem que nós temos de nós mesmos foi construída pelo olho do outro. E não por nós mesmos. Então, nós temos que libere a sua necessidade de vencer. Às vezes você vai vencer, às vezes você vai perder. Por isso que nós não conseguimos ficar felizes com a vitória do outro. Seria tão bom, né? Porque somos todos conectados, todos irmãos. Como seria bom se nós conseguíssemos realmente vibrar com a vitória do outro? Se sentir feliz que o outro está feliz. Seria uma maneira muito mais eficiente de ser feliz do que nos frustrar e nos sentir menor e nos entristecer com a vitória do outro. Isso é o ego. Deixe ir a sua necessidade de estar certo. Liberar a sua necessidade de estar certo em suas discussões e relacionamento é como dizer ao ego: eu não sou um escravo para você, eu quero aceitar a bondade e rejeitar a sua necessidade de estar certo. O ego é a fonte de muitos conflitos e desavanços, porque ele o empurra na direção de tornar outras pessoas erradas. Dentro de um relacionamento, isso é terrível. Por isso que, às vezes, tem aquela frasezinha do Facebook que diz: eu prefiro ser feliz do que estar certo, né?
Porque estar sempre buscando estar certo é um desgaste energético muito grande, porque você está querendo provar para o outro que você é que está certo. Você não pode entrar em discussão nenhuma que você é o certo. Você nem ouve aquilo que o outro quer falar, porque o que importa é você dizer que você está certo. Isso é coisa do ego. Então, se o outro acha que ele está certo, se as convicções deles são convicções que está funcionando para ele e aquilo que ele acredita, por que você tem que ficar incomodado com isso? Por que você não deixa o outro ser quem ele quer ser? Você pode até discutir, é saudável filosoficamente. Nós vamos aqui, então, vamos abrir uma discussão sobre o tema tal. Nós podemos discutir o tema sem a necessidade de achar que é o nosso ponto de vista que está correto. É essa necessidade. Então, eu posso discutir, por exemplo, trocar ideias com uma pessoa de uma outra religião, por exemplo, sem querer convencer ela e colocar na cabeça dela que é a doutrina espírita que está certa. Eu posso, o que você acha desse tema? Olha, eu acho isso, você acha aquilo, e aí por diante. Quando nós temos a necessidade de empurrar a goela abaixo das pessoas que nós estamos certos, isso é uma questão do ego. Porque cada um está num nível evolutivo diferente. E aquilo que para você é certo, muitas vezes para o outro não é, não adianta. São experiências, são vivências, aí você vai lutar a vida toda para querer ficar se desgastando, porque se você convencer o outro que ele está certo, o que vai acontecer? Ele vai te apreciar, né? Aí como você está em busca dessa apreciação, você faz loucuras em nome dela. Loucuras. Número 4, deixe de ir a necessidade de ser superior. A verdadeira nobreza não se refere a ser melhor do que a outra pessoa. Nós somos todos iguais, gente. Todos. Não tem ninguém melhor do que o outro aqui. Mesmo nós que somos espíritas, nós não estamos nada superior aos nossos irmãos de outras religiões. Muito pelo contrário. Está todo mundo igual. Então, às vezes, a pessoa se sente superior por acreditar na doutrina espírita, que tem mais conhecimento do que todo mundo. Nada. Nada disso importa. O que importa é a paz de espírito. O que importa é a tranquilidade da vida. Isso é que importa. Trate-se de ser melhor do que você costumava ser. Pronto, acabou. Não melhor que o outro. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Mas eu não estou buscando essa superioridade. Permaneça focado em seu crescimento, com uma consciência permanente de que ninguém nesse planeta é melhor do que o outro. Todos nós emanamos da mesma força de vida criativa. Todos nós temos uma missão de compreender a nossa essência pretendida. Tudo o que precisamos para cumprir o nosso destino nos está disponível. Nada disso é possível quando você se vê como superior aos outros. É engraçado isso, porque isso está... Olha, o ego, ele nem sempre... Por isso que ele precisa ser observado, compreendido e refletido. Porque nem sempre ele é fácil de ser identificado. E ele está, assim, em todos os momentos, né? Às vezes, nós, brasileiros, né, nós temos a necessidade, às vezes, quando alguém vem perguntar, ou algum americano vem dizer, você fala espanhol? Não. Eu falo português. Quer dizer, né, o espanhol, o hispano é aquele que mora ali nos outros paizinhos, que para mim o Brasil é melhor, né? Isso é ego. Essa sensação são nas pequenas coisas.
E se nós não estivermos atentos a observar o ego dentro da gente, ele passa batido. Ele passa super batido. É ele que nos faz, às vezes, ficar escravos de certos hábitos, né? Como, por exemplo, ir à academia saudável. Mas você viver à procura de um corpo perfeito o tempo todo já passa a ser uma necessidade de apreciação, né? Então, existe o equilíbrio, né? Então, nós precisamos identificar isso ao primeiro passo de como esse ego dirige as nossas vidas. E como esse ego nos escraviza. E como esse ego nos faz sofrer. E como esse ego não deixa as pessoas ser quem elas são. É triste isso. Traz muita tristeza para a gente. E muito sofrimento. Número 5, deixe a necessidade de ter mais. O mantra do ego é mais. Nós vamos tirar aqui dizendo que você lutar pelas coisas da vida não tem nada de errado nisso. Tá? O problema é quando o ego, ele sempre acha que o que você tem não é suficiente. Então você está querendo sempre mais e 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 mais. Você pode se achar merecedor de mais, não tem nada errado disso, desde que você esteja satisfeito com o que você tem. Desde que você comece a observar, nossa, olha, eu estou satisfeito. Sou merecedor demais, posso ganhar uma promoção, mas eu tenho gratidão no meu coração por tudo que eu já conquistei. Eu não estou movido pelo ego que só quer mais. É uma insatisfação constante. E você pode ter um mundo que você não vai satisfazer o ego. Ele sempre quer mais e mais e mais. Então, às vezes, você tem uma família, por exemplo, e a sua família não é perfeita, mas nenhuma família é perfeita. Aí você vê a família do outro no Facebook, aí você está achando que a família do outro é linda, perfeita. E a sua, olha aqui a minha família. Eu não quero isso para mim. Eu quero uma outra coisa. Isso aqui para mim não tá bom. Então, você está num processo de insatisfação. Porque aquela família que está lá no Facebook sorrindo, né, gente? Ela também tem problema. Ela também passa por dificuldades igual a sua. Né? Mas quem tem a necessidade de demonstrar a felicidade? O ego. É ele que quer postar todas as fotos do Facebook lá, mostrando a felicidade, né? De que, nossa, que coisa maravilhosa, né? Às vezes, 15 selfies diário, né? Da felicidade, espantada. Porque não basta ser feliz. Eu tenho que mostrar para o outro que eu tenho feliz. Então, às vezes, você está assim, naquele lugar maravilhoso que você poderia estar aproveitando. Vamos, foto, bastante foto. Não é só para... Porque existe um lado positivo da foto, né? Que é você, eu vou marcar esse momento que está tão bonito na nossa vida, né? Mas até aí, você tem a necessidade de não aproveitar o que você está fazendo ali, porque você tem a necessidade de ficar tirando foto para mostrar para o outro. Inclusive, foi engraçado isso, que foi verdadeiro. Foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos do porquê que as pessoas postam as fotos no Facebook. E a grande maioria respondeu para colocar inveja no outro. Olha isso. Né? Olha isso. Né? Então, às vezes, a pessoa faz e não sabe nem o porquê. Então, lógico que nós tem o lado... Tudo, gente, é a intenção. Tá? Não estou criticando colocar feito no Facebook. Então, você não pode simplesmente lidar com ego assim, ó, a partir de hoje eu não coloco mais foto no Facebook, isso é ego. Não é isso. Não é isso. Não é essa a intenção. É a sua intenção.
Por exemplo, às vezes, você coloca uma foto no Facebook de alguma coisa porque você quer que seus familiares no Brasil também vejam aquele momento. Né? O que você tem que ver é a intenção do seu ato. E se aquilo está assim, ai, deixa eu ir correndo, nossa, eu tenho que postar agora, tenho que ir para o Facebook agora. Né? Então, isso é porque o Facebook é um mundo de ilusões, né? Um mundo onde todo mundo só coloca o seu melhor. Mas esse mundo de ilusões existe fora também. Por exemplo, raramente você quer que a pessoa veja o seu pior. Você quer que a pessoa veja o seu melhor. Então as pessoas falam, eu sou contra o Facebook porque lá é um mundo de ilusão. O seu também é. Não é só lá online que você quer demonstrar para o mundo que você é uma pessoa feliz. Não, aqui também você não gosta de demonstrar o seu lado sombra para as pessoas. Né? A gente dá uma mascarada. Coloca a máscara do ego. Né? Então, só para a gente refletir sobre isso. Número 6, deixe de se identificar com bases em suas realizações. Esse pode ser um conceito difícil de pensar que vocês são as suas realizações. Você não é esse corpo e suas realizações. Você é o observador. Quando você se liga a essas conquistas e acredita que apenas você está fazendo todas essas coisas, você deixa a paz e a gratidão da sua fonte, que é a gratidão de Deus. Então, somos para aquelas pessoas que querem fazer pelo outro, fazer, porque ela acha que ela é aquilo que ela faz. Então, essas pessoas têm até dificuldade de dizer não, porque como ela quer a apreciação do outro, ela vai fazer tudo aquilo que ela pode pelo outro, porque ela acha que ela é aquilo que ela realiza, ela acha que ela é aquilo que ela faz, ela acha que as pessoas vão a ver de acordo com aquilo que ela faz, porque ela não dá importância para quem realmente ela é. E sim é o que ela faz. Só que chega um ponto na vida que nós não vamos dar conta de fazer muita coisa. E aí? Aí você se frustra com a velhice. Você não aceita. Porque você não costumava ser essa pessoa que fazia tudo. E agora você não pode fazer mais muita coisa. Então, se você está ligado ao ego, isso vai te causar um sofrimento horroroso. Porque você não é aquilo que você faz. Quem já viu aquela passagem do Padre Melo no Facebook sobre o amor, onde ele diz que de vez em quando, é que vai chegar um ponto na vida dele, que vai ser assim, Padre Melo, vou levar o Padre Melo para o sol. Aí deixa o Padre Melo para o sol, né? Vocês viram isso? O Padre Melo agora vai deixar de tomar sol. Aí o Padre Melo vai deixar de tomar sol. Todos nós vamos passar por esse processo da vida, que é um processo natural. E as pessoas que nos amam, elas não só nos amam pelo aquilo que a gente faz. Nós somos muito mais do que isso. E quando você se identifica com esse eu verdadeiro, que é um eu divino, você faz aquilo para o próximo em nome de um amor, de uma caridade, de uma fraternidade. E deixa de ser aquela necessidade de agradar. Porque enquanto você está fazendo para receber elogio, é um problema. Porque o dia que a Marisa esquecer de elogiar o seu trabalho aqui na Casa Espírita, você se magoa. O dia que o marido se esquecer de elogiar que o seu vestido, que você está linda aquele dia, você fica triste. Porque você está ligado naquilo que você está fazendo e não no seu conteúdo. Naquilo que você realmente é, na sua essência divina que você é. E o número 7, deixe ir a sua reputação. Sua reputação não está localizada em você, ela reside na mente dos outros. Portanto, você não tem nenhum controle sobre tudo isso. Se falar para 30 pessoas, você terá 30 reputações. Eu agora estou criando uma reputação aqui de vocês, aqui, de todo mundo. Né? Mas é quem eu sou? Não. É uma reputação que vocês estão colocando, talvez a melhor possível. Mas eu não sou tão santa assim. Né? Mas vocês estão me vendo falar, a primeira intenção é vocês acharem certas coisas que provavelmente não são verdadeiras.
Então, a reputação é isso, é a imagem que você vê do outro. Se estiver muito preocupado... conectar-se à intenção, a intenção é a Deus, significa ouvir o seu coração e se conduzir baseado naquilo que a sua voz interior lhe diz, que é o propósito aqui. Se estiver muito preocupado em como será percebido por todos, então você se desliga da intenção, que seria Deus, e permite que as opiniões do outro o oriente. Este é o ego operando. É uma ilusão que se interpõe entre você e o poder da intenção. Não há nada que não possa fazer, a menos que se desconecte da fonte de poder e se torne convencido de que o propósito dessa fonte de poder é provar aos outros como você é poderoso e superior. E assim você gasta a sua energia tentando ganhar uma gigantesca reputação entre outros egos. Permanecer no propósito, desligar-se do resultado e assumir a responsabilidade pelo que faz, reside em você, é o seu caráter. Então, uma diferença muito grande entre caráter e reputação. A reputação é os olhos do outro, o caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Esse é o que importa, e não necessariamente a reputação. Então, essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Desculpe o tempo, mas o mais importante que a gente tire disso é que nós comecemos a identificar esse grito do ego, dar um nome a ele e dizer: isso é o meu ego. Só de você fazer isso, você tira um grande poder dele sobre a sua vida. E vamos viver o que nós realmente somos e não aquilo que criaram para nós. Somos centelhas divinas. Somos algo muito mais importante do que nós pensamos que somos. Que a paz do Senhor esteja no coração de vocês. Muito obrigada pela atenção. Não quer botar esse negócio, não? Aqui não. Obrigada, Ionara. Como sempre.